Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje trago para vocês esse lindo porta-vinho feito com um kit de sintético da Criações. Eu utilizei também um fio náutico de 5 milímetros, vou deixar para vocês o link na descrição de todos os materiais que a gente está utilizando. E eu gastei somente 120, 130 gramas nesse porta-vinho. Então, com um rolo aí você vai conseguir fazer bastante porta-vinhos aí no final de ano para presentear, né? Um presente maravilhoso aí pro final, pras festas de final de ano. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique aqui comigo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like já no começo e, por favor, assistam os anúncios que isso me ajuda muito e me motiva a cada dia mais trazer a aula para vocês. Então, bora pra aula! Os materiais que a gente vai utilizar, primeiro de tudo, é o fio náutico, né? Eu vou utilizar esse fio náutico da Malha Fio, ele tem 5 milímetros, tá? De 500 gramas, o Tex é 1.600 e ele é 100% poliéster. A cor que eu vou utilizar é a cor Natal. Vou utilizar também, gente, um lacinho, tá? Lacinho de árvore de Natal mesmo, que a gente encontra em qualquer loja aí. Um laço que combine com o seu fio, tá? Esse vai ser um detalhe a mais do nosso porta-vinho. Caso você não queira, não tem problema, não é obrigatório. E o principal de tudo, gente, é o kit porta-vinho da Criações. É um kit bem completo e bem bonito, ó. Ele tem a parte da base, tem essa tira que a gente coloca em volta, tem a etiquetinha também, né, do vinho, e a alça, tá? Então, como vocês já sabem, a Criações são os parceiros aqui do nosso canal. Com o cupom NA10 vocês têm 10% de desconto lá no site, tá? Então, além de vocês incluírem aí kit porta-vinho, vocês podem incluir também bases, abas, alças, o kit, né, vários outros kits para bolsa e também o fecho boca de lobo que vocês gostaram bastante. Lembrando que uma compra por CPF. E eu vou utilizar a agulha número 5 e fita métrica para medir tudo bem certinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Nessa aula é fazer a limpeza, tá bom? Dos buraquinhos. Pra quem já tá aqui faz algum tempo, sabe que toda a base de sintético eu sempre faço a limpeza. Eu pego um cotonete, coloco um pouquinho, né? Molho ele um pouquinho no alto e passo pelos buraquinhos pra ficar bem limpinho. Então, a gente vai fazer isso em todas as partes do nosso kit, tá? Vou pegar aqui uma agulhinha menor, essa é a agulha número 4, tá? Vamos utilizar a agulha número 4 somente para trabalhar onde a gente precisa passar por dentro da nossa base de sintético. E vamos começar aqui o nosso trabalho. Vou fazer aqui pontos baixíssimos, tá? Vou entrar aqui num buraquinho. Vou deixar aqui um pedacinho, tá? Que eu vou fazer aqui um fio de apoio, tá bom? Essa primeira parte não precisa ser muito comprido, tá? Pode ser um pouquinho menorzinho. E vamos puxar aqui e fazer os pontos baixíssimos. Lembrando que esse primeiro pontinho a gente regula depois. A gente vai fazer bem soltinho, tá? Por toda a nossa volta aqui. Cheguei aqui no meu último buraquinho, tá? E agora aqui nesse buraquinho a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai entrar no buraquinho e vamos pegar aqui o nosso fiozinho de apoio, tá bom? Aproveita para ajustar bem aqui e vamos puxar esse fio aqui pra cima, tá? Vamos passar ele por dentro da laçada que ficou na agulha e puxar tudo aqui pra fora, tá? A gente puxa aqui o fiozinho do rolo pra ajustar, tá bom? A gente ajusta aqui bem certinho. E agora vamos fazer o fechamento, o pontinho falso. Eu venho aqui com a minha agulha, tá? Passo aqui por baixo dessas duas alcinhas e vou puxar o meu fio de apoio aqui pra cima. E agora eu vou voltar no mesmo lugarzinho que tá saindo esse fio, tá bom? Ó, eu entro aqui e puxo esse meu fio aqui pra trás. Dessa forma, a gente fica com esse acabamento perfeito, tá? Ó, pra vocês verem que não fica marcado, né? Fica bem certinho aqui esses pontos. E agora, a gente vai fazer os pontos baixos aqui, tá bom? Nessa parte do nosso trabalho, tá? A nossa parte da base. Aqui é muito importante vocês verem aonde a gente tá saindo esse fio, ó, pra vocês verem. O fio tá saindo aqui. Eu não posso entrar nesse buraquinho, tá? Pra me fazer os pontos baixos, eu tenho que vir ou um atrás ou um à frente.
Porque se eu vier aqui, esse fio vai voltar pra trás. Então, eu venho aqui no buraquinho da frente, tá? E puxo aqui pra fazer o meu primeiro pontinho. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Essa parte agora a gente vai ter que deixar bem soltinho, porque a nossa agulha é maior, né? Que a gente vai trabalhar no restante do nosso porta-vinho é maior do que essa. Então, a gente vai deixar bem soltinho. E a sequência vai ser a seguinte, a gente vai fazer um aumento, 4 pontos sozinhos. Um aumento e 4 pontos sozinhos. Então, eu já vim aqui no meu primeiro, né? No mesmo lugar que eu já estou. Tá? Lembrando que a gente vai fazer esses pontos com o fio do rolo, tá bom? E agora eu vou fazer os 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e 4. No próximo, eu vou fazer um aumento. E vamos continuar com essa sequência, tá bom? 4 pontos sozinhos, um aumento. 4 pontos sozinhos e um aumento. Até a gente chegar aqui no nosso finalzinho. Cheguei aqui no meu último espacinho, tá? Eu não fiz ainda o meu pontinho, porque eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Então, você vai entrar no buraquinho, ó. Vai iniciar o ponto com o fio do rolo, mas vamos finalizar com o fio aqui, ó, de apoio, tá? E vamos fazer daquela mesma forma, vamos puxar tudo pra fora. Então, é justo aqui, tudo bonitinho. E ficamos aqui com aquela mesma sequência. 1, 2, 3, 4, um aumento, tudo bem certinho, tá? Então, ficamos aqui por toda a nossa volta com 30 pontinhos, tá certo? E vamos fazer o acabamento. A gente faz aqui nessa parte de cima, aqui a gente vem de trás pra frente, pega aqui o fiozinho de apoio e leva pra trás. Agora, gente, quando a gente for fazer o acabamento em ponto baixo, tá? Quando a gente for fazer acabamento nos pontos baixos, a gente tem que pegar, ó, essa alcinha aqui, tá? Essa alcinha de trás. Então, eu pego primeiro essa alcinha, tá? E passo aqui no meio, bem aonde tá saindo o nosso fio. E puxo aqui pra trás. Ó. E ficamos assim com o nosso acabamento, tá? Então, a gente continua aqui com o fiozinho de apoio, certo? E agora, gente, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo aqui nessa parte de baixo, tá? Pra tapar esses buraquinhos e dar uma sustentação a mais na nossa base, tá certo? Então, eu venho aqui, tá? Meu fiozinho de apoio, passo aqui, ó. Vou pegar as duas alcinhas, tá bom? E vou puxar esse fio pra cima. E vou fazer aqui pontos baixíssimos, tá certo? Ponto sobre ponto, com bastante calma, pra ficar bem bonito aí essa parte da base, tá? E sem apertar muito, tá bom? A gente não pode apertar, porque senão vai repuxar esses pontos. Então, a gente vai fazendo dessa forma até a gente chegar no início novamente. Chegamos aqui no nosso último espacinho antes do primeiro ponto baixíssimo, tá? Então, agora a gente vai fazer o último ponto baixíssimo pegando o nosso fiozinho de apoio, tá certo? Então, a gente pega aqui o nosso fiozinho de apoio e puxa aqui pra cima, tá? Então, aqui a gente chega no primeiro e a gente vai continuar fazendo aquele mesmo pontinho, tá bom? Ó. Pra vocês verem. A gente leva pra trás e volta sempre aqui no mesmo espacinho onde já está saindo o nosso fiozinho, tá certo? Ó. E ficamos assim com a nossa base, tá? Bem certinho. Agora, eu já vou pegar aqui o meu fio, já vou pegar aqui a minha agulhinha maior, tá? Pra vocês verem. E vamos fazer agora os nossos pontos baixos. E eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai trabalhar. Ó, a gente vai trabalhar, ó, pegando essa alcinha de cima, tá? A gente tem aqui os nossos pontinhos da lateral. A gente tem aqui as alcinhas que a gente fez do ponto baixo, né? Temos aqui as do ponto baixíssimo, tá? Vamos pegar, ó, essa aqui de trás, ó, temos essa aqui perto do ponto baixíssimo, essa de trás e aquele nozinho que eu falei pra vocês. Lembra do nozinho? Lembra do nozinho que a gente tem atrás do ponto baixo? Então, a gente vai pegar essas duas alcinhas, ó, essa e essa daqui.
e a alcinha de trás, tá? A alcinha de cima e a alcinha de trás. Subo aqui e faço um ponto baixíssimo. No próximo, a alcinha de cima e o nozinho de trás. Puxo e faço um ponto baixíssimo, tá? Então, vamos fazendo desse jeito, tá? Por toda a nossa volta. Aqui a gente vai se manter com os 30 pontos baixos, tá? E vamos fazendo os pontos baixos por toda a nossa volta. Então, meus amores, chegamos aqui no nosso último pontinho, tá? Que a gente vai fazer daquela mesma forma que a gente fez aqui embaixo. Vou iniciar aqui, ó, o ponto com o fio do meu rolo, tá? E vou finalizar com o meu fio auxiliar, tá? Eu ajusto aqui tudo bem certinho. Ficou meio longe, então vou fazer tudo de novo. Esse ponto aqui, ó. Eu aproximo o máximo possível, tá? Porque não pode ficar buraco nessa parte aqui. Então, eu inicio e finalizo com o fio auxiliar. Puxo ele tudo aqui pra fora, do mesmo jeito que a gente já estava acostumado a fazer. E vamos fazer o fechamento. O fechamento é o mesmo, tá? Só que agora essa parte do fio auxiliar a gente já pode arrematar, tá? Não, a gente não vai precisar mais dele nessa parte aqui. A gente só vai puxar depois o fio auxiliar depois da parte de sintético. Eu já vou mostrar pra vocês. Então, a gente faz o acabamento aqui e vamos fazer o arremate, tá? Com o isqueiro, tudo bem certinho. Aquele famoso arremate com isqueiro, tá? Mas a gente vai manter aqui ainda o nosso fio, tá certo? Que agora a gente vai iniciar a união aqui com o sintético, tá? Então, gente, aqui a quantidade de furos é a mesma quantidade de furos que a gente tem aqui na nossa base, tá? A gente tinha 25 furinhos aqui, a gente aumentou pra 30. Então, a gente vai ter que fazer uma compensação de pontos aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer pontos baixíssimos, tá bom? Ó, eu vou vir aqui no meu pontinho. Da mesma forma que a gente fez aqui embaixo, a gente vai pegar as duas alcinhas, tá? Ó, eu pego essas duas alcinhas e vou encaixar aqui a minha base de sintético. Eu vou pegar aqui, ó, no primeiro furinho da quina. E eu vou passar aqui por dentro. E da mesma forma que a gente fez aqui embaixo, na parte de baixo que a gente fez 4 pontos sozinhos e um aumento, aqui a gente vai fazer 4 pontos sozinhos e uma diminuição. Então, eu vou começar aqui, ó, puxando aqui a minha laçada. Vou fazer o primeiro, 1, 2, 2, 3 e 4. E a nossa diminuição, como que a gente vai fazer? A gente vai pular, ó, esse espacinho. Eu pulo esse ponto, vou no próximo, tá? Então, eu venho aqui no próximo e já vou contar, ó. 1, 2, 3 e 4. Pulo esse meu ponto e vou no próximo. E conto. 1, 2, 3 e 4. Pulo, vou no próximo, mas aqui na base de sintético a gente não vai pular, tá? E a gente sempre vai fazendo dessa forma, tá bom? Por toda a nossa volta, sempre contando. 1, 2, 3 e 4. Pulo esse, venho no próximo. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou pular somente o meu último, tá? A gente vai fazer essa última agora, diminuição. Pego, pulo esse, venho no próximo. E vamos fazer os nossos 4 últimos pontos baixíssimos. 1, 2,
3. E agora o último, tá? Ó, pra vocês verem como dá bem certinho. E 4 aqui, tá? E agora eu vou cortar o meu fio, tá bom? Pra gente fazer o nosso último pontinho falso aqui no início, tá? Pode cortar aí uma boa quantidade, tá bom? Porque agora vai ser esse o nosso fio de apoio. Então, agora eu puxo aqui todo ele pra fora, tá? A gente vai fazer aquele mesmo pontinho. Uma coisa, um detalhe muito importante é que essa parte aqui não pode ficar em cima um da outra, tá? Ela vai ficar do lado. Agora fica um pouquinho difícil, tá bom? Fica um pouquinho complicadinho aqui, né? Porque a gente acabou de fazer essa união. Mas depois, quando a gente unir aqui essa parte, vai ficar bem certinho. E a gente vai fazer aquele mesmo ponto falso, tá? Vem aqui no meu primeiro. Vou pegar a agulhinha menor, pra ficar mais fácil. Venho aqui no meu primeiro pontinho que a gente fez. Pego aqui as minhas 2 alcinhas. E puxo esse meu fio aqui pra trás. E agora, vamos dar uma puxadinha pra voltar aqui, ó. No mesmo lugarzinho. Sem esquecer, ó, de passar por dentro do buraquinho, tá? A gente tem que passar por dentro do buraquinho. Ó. E puxo aqui pra trás, tá? Agora vai ser a hora que a gente tem que ajustar aqui esse sintético pra ficar do ladinho pra gente fazer a nossa costura, tá? Então, vou ajeitar aqui, porque agora vai ser a nossa costura. Você pode pegar aí a agulha de tapeceiro, mas caso você não queira, pode ser com agulha de crochê mesmo, tá? Ó, o meu fio tá aqui, eu vou voltar aqui nesse meu buraquinho, só pra ficar mais presinho. Ó, agora, vocês podem fazer a costura da forma que vocês preferirem, tá? Mas eu vou sempre deixar a parte aqui na frente e vou deixar pra cruzar atrás. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu buraquinho de novo, ó, esse que tá na mesma altura, ó, pra vocês verem. Na mesma altura que tá o meu ponto, o outro buraquinho. Eu volto aqui. E agora eu vou deixar pra fazer a parte da parte cruzada aqui atrás. Agora eu vou vir aqui, ó. Ou aqui, tanto faz, mas eu vou sempre cruzar. Então, eu venho aqui no meu buraquinho da lateral e vou voltar aqui. E sempre deixando pra cruzar aqui atrás. Então, agora eu vou vir nesse próximo buraquinho. Ó. Aqui de trás pra frente. E puxo o meu fio. Tá? Agora, eu volto aqui no meu próximo buraquinho, tá? Na mesma altura que tá esse. E a gente vai fazendo essa costura, tá, gente? Então, a gente vai fazendo desse jeito. Com bastante calma, tá? Deixando bem bonito aqui, não deixar torcer essa parte, tá bom? E lembrando que a gente tem que deixar do ladinho esse sintético um do outro, não pode ficar um em cima do outro, tá bom? Eu vou fazer até aqui em cima essa costura e eu só vou deixar, ó, essa parte de cima aqui sem fazer, tá? Que vai ser a partir daqui que a gente vai subir o nosso porta-vinho, tá bom? Então, vou fazer a costura até os nossos últimos buraquinhos e já volto com vocês. Já fiz aqui a parte da costura, tá? E esse fio, gente, a gente vai reservar, porque esse daqui vai ser o nosso fio de apoio de agora em diante, tá bom? Vou pegar mais um pedaço de fio, que vai ser aonde a gente vai subir a nossa trama, tá? Ó, e vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui na parte de baixo. Lembra que a gente fez pontos baixíssimos pra começar? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vou deixar esse fiozinho aqui reservado, como eu falei pra vocês. Vou pegar minha agulhinha menor, que é a agulha número 4. Entro aqui dentro. E puxo o meu fio, tá? Essa parte que a gente começou não precisa ser muito grande, tá bom?
Pode ser menorzinha, porque depois a gente vai arrematar. Então, a parte de baixo vai ficar como o fio de apoio. E eu vou fazendo pontos baixíssimos por toda essa parte de cima, tá? Até a gente chegar ali no final, novamente. Cheguei aqui no meu último espacinho, tá? E vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui, ó, pegando o meu fio de apoio, tá certo? Então, eu puxo aqui e passo por dentro. E puxamos tudo pra fora, tá? E vamos fazer aquele mesmo pontinho que a gente fez, igual na parte do começo. Puxo aqui pra trás. E agora eu vou voltar aqui no mesmo espaço que já saiu o meu fiozinho. Ó, pra vocês verem. Tá? Então, a gente só vai ajustar aqui. Deixo bem ajustadinho. Lembrando que essa parte não pode ficar em cima uma da outra, tá? Tem que ficar bem certinho. Ó, ajusto de uma forma que fique bem certinho. Esse fiozinho aqui a gente já vai arrematar, tá? Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ser agora nessas carreiras de cima. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer, gente, da mesma forma que eu fiz aqui embaixo. Lembra que a gente fez 4 pontos sozinhos e um aumento? 4 pontos sozinhos e um aumento? A gente vai fazer dessa mesma forma aqui em cima, tá? Então, ó. O meu fio de apoio, eu deixo reservado, tá bom? Ó, vou deixar ele aqui dentro, tá? E vamos iniciar os nossos pontos. Entro aqui no meu primeiro espaço. E faço o meu aumento. Ajusto aqui, tá? Pra ficar bem certinho. E agora, vamos pra nossa sequência de 4 pontos sozinhos. 1. 2. 3, já tô aproveitando pra arrematar esse fiozinho aqui, só pra gente queimar depois. E 4. Tá um pouquinho difícil aqui, porque eu já peguei a minha agulha número 5, tá? Então, aqui eu fiz os 4 pontos sozinhos, e agora eu vou fazer o meu aumento. Então, vai ser essa sequência, tá? A mesma sequência que a gente fez lá embaixo, porque a gente precisa ter a mesma quantidade de pontos que a gente fez aqui embaixo, tá bom? Vou terminar a minha sequência e já volto pra mostrar pra vocês a nossa trama. Já cheguei aqui no meu último espacinho e vamos fazer o nosso último pontinho. Daquela forma que eu já mostrei pra vocês. Vamos iniciar aqui, ó, com o fio do rolo, mas vamos finalizar com o fio de apoio, tá? Puxo tudo pra trás e agora nós vamos fazer o fechamento. Ó, dou uma ajustadinha e agora eu venho aqui nas 2 alcinhas de cima, tá? Com a agulha de trás pra frente e puxo aqui pra trás. Agora, temos que pegar aquele nozinho que falei pra vocês, tá? Então, pega aqui esse nozinho e na alcinha aqui de cima, saindo no mesmo lugar, tá? Então, fica assim o nosso fechamento, tá certo? Vou separar aqui o nosso fio de apoio, tá? E agora, vamos dar sequência pra nossa trama, tá? Vou pegar aqui um marcador pra marcar pra vocês aqui certinho uma coisinha, um detalhe muito importante. Ó, eu pego aqui, vou entrar como se fosse ponto baixo centrado, tá? Então, eu entro aqui no meio das 2 alcinhas, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar uma laçada aqui e vou vir no próximo ponto, tá? Que vai ser o detalhe da nossa trama. Ó. Venho no ponto centrado aqui, tá? Pegando as 2 alcinhas, tá? Entrando no meio das 2 perninhas. Puxo o meu fio e vou ficar com 2 laçadas na minha agulha. Vou passar essa por dentro dessa e agora que eu vou fazer o meu ponto baixo, tá? Então, a gente usa esse pontinho só pra puxar esse detalhe aqui, ó.
Esse detalhe que falei pra vocês. Mas depois a gente vai ter que trabalhar aqui, tá? A gente não pode esquecer. Por isso que falei pra vocês pegarem um marcador. Marquem aqui, ó, esse pontinho. Então, a gente deixa marcadinho esse ponto aqui, pra vocês não se esquecerem que depois a gente tem que fazer esse ponto baixo aqui nesse espacinho, tá? Então, vai ser sempre dessa forma. Aqui, no começo, a gente ficou com 2 laçadas. E agora, como que vai ser a sequência? Eu tenho que trabalhar nesse ponto, mas eu sempre venho no ponto, no espacinho onde a gente já trabalhou. Então, eu entro aqui embaixo, tá? No ponto baixo centrado, puxo aqui a minha laçada, tá? Venho no meu ponto que eu vou trabalhar, entro no ponto baixo centrado, e aqui agora eu vou ficar com 3 laçadas na minha agulha. Vou passar essa laçada por dentro dessa primeiro, e agora eu vou fechar o meu ponto baixo, tá? Ó, pra vocês verem que sempre vai ficar com esse detalhe aqui. Então, sempre vai ficar com esse detalhe aqui embaixo dos pontos baixos. Vamos lá novamente. Entro embaixo do ponto que eu já trabalhei, puxo aqui a minha laçadinha e venho no meu próximo ponto que a gente tem que trabalhar. E ficamos com 3 laçadas na agulha. Passo a primeira por dentro da segunda e agora vou fechar o meu ponto baixo, tá? Então, sempre vai ser dessa forma, tá? Lembrando que a gente sempre tem que vir no ponto que a gente já trabalhou aqui, pra puxar aquela laçada pra depois trabalhar nesse ponto, no próximo ponto, tá? Outra coisa é que a gente não pode soltar muito essa laçada. Caso você solte, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, caso eu deixe muito solto essa laçada aqui, pra depois eu trabalhar, ó, vai ficar um espaço aqui entre esses pontos. Então, eu tenho que tomar cuidado pra deixar bem ajustadinha essa laçada na minha agulha, pra depois eu entrar no meu espaço aqui e depois trabalhar aqui, tá? Pode dar bastante altura aqui, que quanto mais altura a gente der, mais bonito fica essa laçadinha aqui embaixo dos pontos baixos, tá? Ó, pra vocês verem. Se a gente apertar muito, deixar pouca laçada, vai repuxar. Então, dessa forma, deixando bem soltinho, fica bem bonito, tá bom? Então, vou fazendo dessa forma até eu chegar aqui, perto do meu marcador e já volto com vocês. Cheguei aqui no meu marcador novamente, tá? Como eu falei pra vocês, a gente tem que trabalhar nele, tá? Ó, vou tirar aqui o marcador, venho aqui no meu espacinho, puxo aqui minha agulha e venho no meu primeiro ponto, tá? E puxo aqui. Passo essa por dentro dessa, e agora, na hora de fechar, eu vou pegar o meu fio de apoio, tá? E fecho tudo aqui. E puxo tudo ele aqui pra fora, tá? Ajusto aqui bem certinho e vamos fazer o nosso fechamento, tá? Da mesma forma que a gente já está fazendo, ó. A gente traz pra frente, puxo, e agora passo por dentro do nozinho e volto no mesmo espaço que o meu fio já está saindo. Ajusta aqui bem certinho e fica assim o nosso fechamento, tá? Ó, o fio de cima, gente, sempre vai ser o fio de apoio e o fio de baixo vai ser o fio do rolo, tá? Então, vamos lá que a gente vai iniciar de novo a nossa carreirinha. Eu coloco aqui no meio do meu ponto, puxo aqui a minha laçada, mas venho no meu próximo pontinho para trabalhar aqui. Lembrando que é ponto baixo centrado, tá? Vou pegar bem no meio das perninhas aqui. Fico com 2 laçadas na minha agulha, passo uma por dentro da outra e fecho. E vou marcar aqui, ó, o meu espacinho, pra mim não esquecer que eu tenho que trabalhar aqui, tá? Então, a gente vai fazendo dessa forma, tá bom? Essa mesma sequência. E quando eu tiver completado 5 carreirinhas com essa trama aqui, eu volto com vocês pra gente costurar a nossa etiqueta, tá bom? Então, meus amores, como eu expliquei pra vocês, a gente ia subir 5 carreirinhas do nosso pontinho, tá? Sem contar essa aqui de baixo, ponto baixo, então no total 6 carreiras, pra gente aplicar a nossa etiqueta pra ficar mais fácil, tá? Como fica alto, fica um pouquinho difícil, caso você não faça isso, tá? E eu também vou colocar um lacinho de Natal no meu porta-vinho.
Então, por isso que eu vou fazer essa união da etiqueta um pouquinho mais pra baixo. Caso você não vá fazer isso, você pode aplicar a etiqueta no lugar que você preferir, em cima, mais centralizada. Então, eu vou utilizar, né, essa parte de baixo aqui pra unir. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ver bem certinho aonde que tá a parte, né, de trás. E eu vou aplicar bem na frente, tá? E assim vai ficar bem mais fácil também pra gente se basear pra colocar as alças, tá bom? Então, ó, vou deixar aqui no lugarzinho que eu quero, tá? Mas primeiro de tudo, a gente vai pegar aqui a agulha de tapeceiro e um pedacinho de fio. Na minha agulha de tapeceiro, tá? E vou novamente centralizar aqui no lugar que eu quero a etiquetinha, tá? Então, ó, vai ficar aqui mais ou menos, tá bom? Então, vou vir do lado de dentro pra fora. Puxo aqui, mas eu não vou puxar totalmente, porque essa parte a gente vai arrematar logo em seguida. Desço aqui, tá? Tomando cuidado pra não passar pelo meio do fio, a gente vai passar pelo meio dos pontinhos. Puxo aqui, vou tomar cuidado pra não ficar torcido, tá? Esse fio a gente precisa que ele fique bem retinho, tá? Ó, ele tem que ficar bem retinho, ele não pode ficar torcido. Aqui. Caso você prefira, você pode cortar aqui o fio, tá? E fazer 2 arremates, porque assim vai ficar mais seguro a nossa etiqueta. Caso você não queira fazer tanto arremate, você pode utilizar um fio só, tá? Lembrando que a gente tem que cortar, que a gente tem que queimar essa pontinha, tá? Ó, já fiquei com mais uma ponta aqui. E vou reservar essa aqui pra gente fazer o arremate, tá? E novamente vou fazer da mesma forma nessa lateral. Ó, centralizo aqui bem certinho. De trás pra frente. Puxo pra cima, lembrando de não puxar tudo esse fio. E desço novamente aqui embaixo, tá? Com a minha agulha. Tomando bastante cuidado pra não torcer o nosso fiozinho. Vai ficar bem certinho aqui. E ele não torcer. Ó, pra vocês verem. Então, vai ficar dessa forma, tá? Então, agora a gente vai ajustar. A vantagem, gente, de a gente fazer esse corte é que a gente consegue ajustar bem mais fácil. Quando a gente faz de um fio só, ele fica um pouquinho mais complicado de ajustar. Mas agora, gente, é só a gente fazer o arremate, tá bom? Já aproveitar e fazer o arremate aqui. Lembrando que a gente não pode pegar nessa última carreirinha, tá? Porque a gente vai trabalhar nela. Vamos fazer o arremate. E agora, vamos prosseguir, tá bom? Da mesma forma. Lembrando que nossos fios ficaram aqui, o fio do rolo e o fio auxiliar, certo? E quando eu completar aqui 11 carreirinhas, tá? A gente já tem 6. Quando eu completar as 11, eu volto com vocês. Então, pessoal, subi aqui todas as nossas carreiras, tá? Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. As 11 carreirinhas, como eu falei pra vocês, tá? Agora, a gente vai fazer da mesma forma que a gente faz sempre, tá? Sempre pra dar o acabamento. Uma carreira de ponto baixíssimo, tá bom? Agora, a gente já vai poder arrematar aqui, ó, o fio de apoio, tá? Vamos pegar aqui o fio do rolo. Vamos entrar entre os espaços, tá bom? Pegando as 2 alcinhas, no espacinho entre um ponto e outro. Então, eu entro aqui, puxo o fio do meu rolo, vou no próximo espacinho, puxo a alcinha, passo uma alça por dentro da outra. No próximo, ponto baixíssimo. Lembrando de fazer bem soltinho, não apertar, tá? Porque se você apertar aqui, esses pontos, eles vão repuxar essa parte de cima, vai acabar fechando, tá? Deixando ela mais estreitinha. E a gente quer que a abertura fique com o mesmo tamanho das carreiras de baixo, tá? Então, vou fazer aqui os meus pontos baixíssimos e já volto com vocês.
Então, meus amores, já fiz aqui a nossa carreirinha de ponto baixíssimo, tá? Já arrematei. E aqui, gente, a gente faz da mesma forma que a gente faz lá embaixo, tá? A gente corta o fiozinho, vem de trás pra frente pra fazer o pontinho falso, tá? Da mesma forma que a gente faz aqui embaixo e aqui também na parte de sintético, tá? Então, agora, minha gente, a gente já colocou a etiqueta, como eu falei pra vocês, né? Só dei uma ajeitadinha aqui. Agora, a gente vai colocar a nossa alça, tá? Como eu falei pra vocês, como a gente já tem aqui a etiqueta, vai ficar bem mais fácil pra gente centralizar aqui a nossa alcinha, tá bom? Então, você vai marcar tudo bem certinho e vamos fazer da mesma forma, tá? Só vai ter uma pequena diferença. Ó. Então, peguei aqui um fiozinho e a minha agulha de tapeceiro, tá? Vou levantar aqui pra me marcar bem certinho aonde eu quero a minha alça. Vamos visualizar bem aí aonde a gente quer a nossa alça, tá? Porque ela tem que ficar bem certinha. Ó. Vou colocar aqui, tá? Lembrando que tem que ficar a mesma distância que fica aqui da etiqueta, do lado de lá vai ter que ser a mesma coisa. Então, vou fazer aqui, gente, outra coisa muito importante. Vamos se atentar para não abaixar muito essa alça aqui, tá? Porque dessa forma a gente acaba diminuindo aqui esse espaço da alça, né? Então, eu tenho que subir ela. Então, eu vou subir, gente, o máximo que eu posso, tá bom? Porque, geralmente, quando a cliente vai comprar o porta-vinho, se caso ela não for comprar com o vinho incluso, ela pode ter uma garrafa maior ou menor. Então, a gente tem que deixar com o maior espaço possível. Então, vem aqui de trás pra frente. Deixo aqui o pontinho, o fiozinho aqui do lado de trás. E agora, eu vou fazer um X, tá? Ó, cruzo pra esse lado de cá. Tomando bastante cuidado. Pra não ficar torcido esse fio. E agora, na parte de baixo, ou eu venho aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Vou vir embaixo, tá? Só vou colocar pro ladinho. Subo aqui com a minha agulha e trago agora aqui pra cima, tá? E vai ficar um X aqui, tá? Ó, pra vocês verem que bonitinho que fica. É um fechamento, é uma costura bem simples, tá bom? Agora, a gente só tem que se atentar pra fazer essa costura, pra fazer esse arremate bem certinho, tá bom? A gente vai queimar aqui as laterais pra deixar bem firme. Essa parte, principalmente, tem que ficar bem firme, tá? Pra não ficar solta a nossa alça. Então, vou fazer o arremate, tá? Vou queimar tudo certinho e vou fazer da mesma forma do lado de cá. Quando eu finalizar, eu volto com vocês só pra gente aplicar o nosso lacinho. Então, meus amores, já apliquei aqui a minha alça pra vocês verem. Fiz a costura aqui bem certinho dos dois lados, tá? E agora, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai aplicar o lacinho. Eu escolhi esse lacinho, que combina bastante com as cores do nosso fio. E optem, gente, por lacinhos que tenham lugar pra amarrar atrás, tá? Não aqueles de colar. Então, aqui é bem facinho, eu só vou colocar bem no meio aqui, ó. No lugar da minha etiqueta. Ó. Eu só puxo aqui, ó. Essa parte do fio do lacinho aqui de baixo pra dentro do porta-alça, tá? E agora, eu só vou, ó, torcer, porque isso daqui é aqueles coisinhos de colocar no pão, né? E dobro assim pra frente.
coloco aqui as perninhas do laço atrás da etiqueta, para não atrapalhar aqui a nossa etiquetinha. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não se esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula. Curte também essa aula, que me ajuda bastante, se inscreve no canal, deixa o seu like, que isso me motiva sempre a trazer mais aulas para vocês. Beijão, meus amores, até a próxima aula!